Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Dando continuidade aqui a mais uma lição, nessa feita a lição de número 3. Desde já agradecendo aos nossos pastores, pastor Gilson Bonfim, pastor Clifton Oliveira, nosso pastor Roberto. Deus permaneça abençoando cada um deles. Essa lição de número 3, que tem como tema Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. A leitura bíblica dessa lição se encontra em Êxodo, capítulo 33, do 7 ao 11, e também Deuteronômio, capítulo 31, do 1 ao 8. Já a mensagem da lição se encontra em Números, capítulo 27, e o versículo 18, que diz: O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Uma lição que tem um caráter muito para líderes, liderança. Vai falar muito sobre a liderança de Moisés e vai falar também sobre a liderança de Josué. Os objetivos, que como de costume são três, que são ensinar que Deus estabelece lideranças para servir e cuidar do seu povo, expor o legado espiritual da liderança de Moisés para o povo de Israel e destacar que lideranças humanas precisam se submeter a Deus e serem fiéis a Deus, conforme o exemplo de Moisés e de Josué. No primeiro tópico, vai falar sobre Moisés, vai mostrar Moisés como uma abrangência sobre Moisés, uma perspectiva mais panorâmica sobre Moisés, mostrando que Moisés foi um grande líder, mostrando que Moisés foi um homem escolhido por Deus, mostrando que Moisés foi preparado durante 80 anos pelo próprio Deus. Desses 80 anos, 40 anos Moisés passou no Egito e 40 anos Moisés passou no deserto. A gente pode ver em Atos capítulo 7, o versículo 23 e o versículo 30, comenta muito bem sobre isso. Só depois de pronto é que vamos ver que Deus chama Moisés para liderar o seu povo. Moisés, inclusive, demonstrou algumas qualidades que são indispensáveis para um líder. Então, quando falamos de liderança, é impossível não mencionar Moisés. Vamos ver, a lição menciona que Moisés ele teve comunhão com Deus, é um aspecto da liderança. Moisés foi obediente à voz do Senhor. Moisés foi longânimo. Moisés era um homem dotado de sabedoria. E Moisés era um homem perseverante, que perseverava no Senhor. Vamos ver também, a lição menciona em Êxodo, capítulo 18, versículo 13, que Moisés era um excelente ouvinte, que Moisés ouvia e julgava as questões do povo, de manhã até a tarde, mostrando assim o árduo trabalho de Moisés como líder, chamado pelo Senhor para estar à frente de um povo. Vamos ver também que, ouvindo o povo, Moisés também procurava solucionar os seus problemas, porque não é somente necessário ouvir, é necessário também ter uma orientação. Além disso, ele também era extremamente humilde, manso. Então, tudo isso são características de uma boa liderança. A lição ela fala um pouco aqui, quando ela diz que essas qualidades não são importantes apenas para pessoas em posição de liderança. Nós que somos cristãos devemos nos inspirar no exemplo de Moisés e procurar desenvolver em nossas vidas essas mesmas qualidades, não é? Então, são qualidades
que buscamos no líder, mas são qualidades que precisam estar também em nós cristãos. Você, professor, pontue bem essa questão para os seus alunos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que futuramente sejam bons líderes na casa do Senhor. O segundo tópico, a lição trata sobre o trabalho em equipe. A lição vem dizer que a vida de Moisés era muito ocupada. Ele estava sempre ocupado fazendo o trabalho que o Senhor lhe tinha confiado. Então Moisés, ele estava sempre ouvindo o povo, instruindo as famílias e ensinando os mandamentos do Senhor. A gente vê Êxodo capítulo 18, versículo 16. Porém, um certo dia, o seu sogro, Jetro, ele visitou Moisés, observou a conduta de Moisés, observou o jeito de Moisés trabalhar e observou também que Moisés estava muito ocupado e aquilo poderia prejudicar a saúde de Moisés. Não tem como liderar bem sem uma boa saúde. A saúde ela está ligada a isso também. Então, Jetro, ele observando isso, ele orientou a Moisés para que Moisés trabalhasse em equipe. O conselho do seu sogro para que Moisés trabalhasse em equipe, delegando tarefas e responsabilidades. E dessa forma, assim Moisés fez. Moisés deu ouvido ao seu sogro, escolheu homens para serem chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Não é? Cada um ali dentro da sua dinâmica, da sua capacidade, mas todos trabalhando em prol da obra do Senhor. Moisés, com sabedoria, delegava as tarefas, delegava as responsabilidades. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 24 ao 26. E delegar tarefas aumenta a eficiência do trabalho. Delegar tarefa otimiza o trabalho de modo geral, não é? Inclusive, a questão de delegar tarefa, o professor pode procurar uma dinâmica, dividir grupos. Um grupo faz uma tarefa, o outro grupo faz outra, e a gente pode ver, tentar unir os grupos para o mesmo objetivo e observar a eficiência e observar a otimização da delegação, né, de delegar tarefas e responsabilidades. Pode ser uma dinâmica muito boa em sala de aula. E assim Moisés fez, aceitou o conselho do seu sogro e essa questão deu muito certo. Ajudou muito Moisés a fazer o trabalho com mais eficiência, com mais qualidade. No segundo tópico da lição, mostra que foi necessário formar uma identidade no povo, uma identidade espiritual no povo. Porque aquele povo tinha saído de uma nação idólatra. Aquele povo ainda tinha resquícios que precisava ser trabalhado, precisava ser poldado, limpado, enfim. E assim Deus, ele fez, orientando Moisés com a sua própria lei, e a gente vê que nessa questão de formar identidade, a gente percebe mais uma vez o cuidado de Deus, porque Deus, ele chama, mas ele também capacita. Ele não apenas chama e deixa o seu povo à torta e à direita, ele chama, mas ele tem uma preocupação em capacitar, e essa capacidade ela é progressiva, essa capacidade
esse trabalhar de Deus, ele não tem fim. Enquanto tem vida, tem capacidade para Deus nos dar. Não é? Enquanto tem vida aqui na terra, tem o que se aprender. Não é? E assim Deus fez. E Deus fez de que forma? Dando a Moisés os 10 mandamentos, dando a Moisés ali aquelas placas de pedras, onde o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17, vai falar quais foram os 10 mandamentos. E aí também já cabe, mais uma vez, uma dinâmica. Tentar ali decorar os 10 mandamentos, perguntar à sala, aos alunos, quem lembra dos 10 mandamentos? E quem acertar mais tentar ser premiado. Ou então chamar o quadro, você que tem um recurso do quadro, você pode chamar o quadro para que cada aluno escreva um dos mandamentos, né? Fazendo com que todos participem e fazendo com que todos decorem e aprendam os 10 mandamentos. É de suma importância que os alunos saiam da aula pelo menos decorando os 10 mandamentos. E foram com esses 10 mandamentos que Deus mostrou seu cuidado, mostrou a sua orientação ao povo. E esses 10 mandamentos eram para a própria conduta do povo diante de Deus, para que o povo não andasse de todo jeito na presença do Senhor. Então a gente vê o cuidado de Deus. Além dos 10 mandamentos, Deus orientou também Moisés com leis e estatutos para formar uma identidade no povo. Além dos mandamentos, leis e estatutos, para que o povo andasse na conformidade daquilo que Deus queria. E essas leis e estatutos, essa orientação, podemos encontrar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali está contido as leis do Senhor para o seu povo. No segundo subponto, que fala sobre a ordem para a construção do tabernáculo, a fim de estabelecer ali a adoração, um local para adoração de forma santa e agradável no meio do povo de Israel, Deus ordenou que a construção do tabernáculo, que fosse construído ali o tabernáculo. A gente vê isso em Êxodo capítulo 25, versículo 1, versículo 8 e o versículo 9. A tenda sagrada, o tabernáculo, deveria ser construída de acordo com a orientação divina. Mais uma vez, percebemos que Deus ele é um Deus de detalhes. Nada é feito de toda forma para Deus. Tudo é feito com riquezas de detalhes. E a gente vê que Deus ele ali detalha passo a passo do que ele queria. A gente vê isso em Êxodo capítulo 31, do versículo 7 ao versículo 11, onde diz assim: cada detalhe da construção, objetos sagrados e roupas dos sacerdotes deveriam ser executados de acordo com o plano de Deus. Não era com o plano do homem. Não era da cabeça de Moisés. Não era o que Moisés pensava. Era o que Deus pensava. Era o que Deus havia estabelecido. O tabernáculo foi erguido cerca de 1 ano depois que os israelitas saíram do Egito, para a gente ter uma média de tempo. A gente encontra essa informação em Êxodo capítulo 40, versículo do 2 e o 17. E após a construção do tabernáculo, veio então a presença de Deus. E essa presença de Deus ela vinha em forma de uma nuvem que cobria a tenda. E quando essa nuvem cobria a tenda ou tabernáculo ficava cheio da glória de Deus, o nosso Senhor.
Êxodo capítulo 40, versículo 34, podemos também observar isso. E assim Deus habitou e atuou no meio do seu povo. Porque o mesmo Deus que orienta, o mesmo Deus que cuida e o mesmo Deus que providencia, ele é o mesmo Deus que tem vontade de habitar no meio do seu povo. E o último tópico, para a gente concluir, é o tópico que fala sobre Josué, o fiel aprendiz de Moisés, um jovem. A Bíblia diz que Josué foi alguém que sempre esteve junto de Moisés, desde os momentos de guerra até os momentos de oração. Então a gente vê a importância de estar na presença da nossa liderança. Não é? Um líder, ele não é formado à distância, é AD. Um líder, ele é formado na sua totalidade da sua presença. O quanto mais presente, mais se aprende. O quanto mais disponível, mais se aprende. E a gente percebe que Josué era um rapaz, uma pessoa, um aprendiz que estava ali o tempo todo na presença do seu liderado, Moisés. Mesmo após momentos de oração a Deus, quando Moisés falava com Deus face a face e se retirava da tenda, Josué permanecia na porta, porque ele sabia que aquele local era o local da manifestação da presença de Deus. Talvez ninguém visse Josué, mas Deus estava com seus olhos atento na conduta de Josué. Essa mentoria, essa proximidade, essa presença, esse acompanhamento de Moisés ajudou muito a Josué na sua formação, tanto pessoal como espiritual. Também o próprio Deus deu testemunho de Josué, dizendo que ele era competente. Veja que interessante. Não foi só o que Moisés observou, mas também havia um testemunho da parte de Deus sobre Josué. A gente vê essa informação em Números, capítulo 27, versículo 18. E aí o comentarista da lição ele diz: ter um bom testemunho, tanto da parte dos homens quanto da parte de Deus, é fundamental para o cristão. É fundamental para cada um de nós. Tanto a parte humana como a parte divina, testemunhar da pessoa que somos. E aí, para concluir, chegando ao final, o segundo subponto fala da transição da liderança. Moisés acaba em determinado momento da sua liderança, havendo ali um deslize, uma desobediência, quando ele fere a rocha, ao invés de falar com a rocha. A gente vê que isso aconteceu por 2 vezes. Números capítulo 20, versículos 7, 8, 11 e 12, observamos isso. E como consequência, Moisés e seu irmão Arão não puderam entrar na terra prometida, em Canaã. E esse episódio da vida de Moisés deixa claro que nossas ações têm consequências diante de Deus e diante dos homens. E que precisamos nos manter fiéis, firmes, mesmo em momentos de grande pressão e desgaste emocional, não é? Então, que essas informações sejam passadas para os alunos, para que eles possam entender o peso que há na liderança, o peso que há em estar à frente do povo. E a lição vem dizer, a Bíblia também vem dizer que após 40 anos de liderança, Moisés já se encontrava com 120 anos. E Deus ordenou que ele nomeasse um novo líder, uma nova pessoa, um sucessor. Só que esse sucessor, ele também já havia sido escolhido por Deus, que foi Josué. Números capítulo 27, do 18 ao 20. E a liderança de Moisés agora ela é transferida para Josué,
que deu continuidade à grande missão de levar o povo de Israel até Canaã. Então, para Moisés, foi uma grande honra, porque Deus disse: olha, Moisés, escolhe, aponta, mas eu também vou te orientar. Olha, Josué é a pessoa correta. E para Josué também é uma grande honra, um grande reconhecimento da parte de Deus e também do seu líder Moisés, a quem ele tanto observou, a quem ele tanto acompanhou, mas também era uma grande responsabilidade, porque Josué tinha que fazer igual ou melhor do que Moisés no aspecto de liderar, no aspecto positivo da liderança de Moisés. Então, você, professor, que Deus permaneça te abençoando, iluminando a sua mente, e que você permaneça sendo esse instrumento na mão do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.